Sabe por que Paulo ou Saulo perseguia a igreja? Será que era porque Paulo era um homem truculento, mau? Ou será que era motivado por suas convicções? Fique conosco até o final desse vídeo e você vai aprender biblicamente o porquê que Saulo perseguia a igreja de Cristo. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinela da Teologia. Graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo dos Sentinelas da Teologia e que o Senhor abençoe a vida de todos nós. Deixe aquele like missionário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos para a lição, não, pastor Daniel? Vamos para a lição. Hoje nós vamos falar da lição de número 2 do último trimestre de 2021, o apóstolo Paulo. Na lição de número 2, nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Por que será, né, pastor Daniel? Muitas pessoas trazem inúmeros argumentos, né, que Paulo era truculento, arrastava pessoas pelos cabelos. Não sei onde é que eles pegam, né, esses comentários. São os acréscimos, né? Os acréscimos ao texto. Mas por que será que Paulo perseguia a igreja? É que nós vamos estudar hoje, baseado na lição de número 2 e nas escrituras. Mas antes de entrar no tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável, Anderson, acho que é importante trabalharmos essa questão. Por que começa, a Bíblia começa falando, Lucas, né, começa citando Saulo e daqui a pouco ele muda de Saulo para Paulo? Eu já vi várias pessoas comentarem isto e de forma equivocada. Acho que é importante a gente trazer esse momento. Quando é Saulo e por que passa a ser Paulo? Eu já vi tanta coisa, Daniel. Alguns dizem que Saulo foi transformado em um Paulo, e aquela coisa como se fosse, né, recebeu um novo nome. Primeira coisa, o nome Saulo e Paulo é o mesmo nome. Só que Saulo é a pronúncia no hebraico, porque Paulo era filho de judeu, então ele era judeu. Então, entre os judeus, como é que chamava o nome de Paulo? Saulo. E mais na língua grega, a pronúncia era Paulo. É que nem João em português e John em inglês. Alguém que se chama João lá nos Estados Unidos vão chamar ele de John. Aqui no Brasil vai ser chamado de João na língua portuguesa. Então, por que Lucas se refere a Saulo? Porque nesse primeiro instante, Saulo estava só entre os judeus, viveram entre os judeus. Lembra que a igreja primitiva, até Paulo, ela era composta por judeus. Então os judeus falavam hebraico, e no hebraico o nome de Paulo é Saulo. Então por isso que Lucas sempre ele vai se referir de Saulo, Saulo, e pode ver que depois, 14 anos após a conversão de Paulo, de Saulo, vai ser quando Paulo vai ser separado para ser missionário na igreja de Antioquia. E aí o público muda. Não, eles vão falar, né? Olha que lá na igreja, fazia 14 anos já na conversão de Paulo. Olha que vai dizer, o Espírito Santo disse, separar-me a Saulo e Barnabé. Porque na igreja, a igreja de Antioquia era composta por judeus. Aí Paulo vai ser enviado para quem? Gentios. Para os gentios, que falavam qual língua, professor Daniel? O grego. Né? Então lá Saulo seria chamado de Paulo. E lembrando que Antioquia é a primeira base missionária para os gentios, né? A igreja sai do centro do judaísmo, que era em Jerusalém, e passa para um novo centro chamado Antioquia, que é de onde saem as missões para os povos gentios. Então, tem nada místico, nada místico. É o mesmo nome. Paulo não foi transformado em Saulo, depois em Paulo e voltou para Saulo. É que alguns usam, né? Nada disso, Saulo né? era o perseguidor, Paulo era o pregador. Não. O mesmo Saulo que perseguia, o mesmo Paulo, e mesmo Paulo que pregava, o mesmo Saulo. Só nomes em pronúncias em línguas diferentes. Saulo de Tarso, tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Então, Anderson, por que Paulo tinha tanta aversão aos seguidores de Cristo ou aos seguidores do caminho, né, como os cristãos eram chamados inicialmente ali, só depois lá de Antioquia que eles são chamados pela primeira vez de cristãos, né? Mas antes eram os seguidores de Cristo ou os seguidores do caminho. Mas por que Paulo tinha tanta aversão
essa religião que estava surgindo, chamado cristianismo. Por que Paulo tinha tanta aversão? Aqui é interessante porque muitas pessoas pensam que Paulo era um troglodita, alguém truculento, alguém mau. Então nós vemos que alguns pensam isso, não, Paulo era mau, Paulo era truculento, Paulo era bandido. Não, irmãos. Paulo não perseguia a igreja porque Paulo era mau. Paulo não perseguia os cristãos porque Paulo era um troglodita, era um masoquista. Não. Paulo perseguia porque o próprio Paulo vai dizer isso, professor Daniel. Não estamos aqui justificando a perseguição. Exato. Não. Vamos mostrar biblicamente falar o motivo pelo qual Paulo fez isso. Não era porque Paulo era mau, mas Paulo fazia isso baseado nas suas convicções religiosas. Nós vimos na lição de número 1 a influência religiosa da época de Paulo. E nós comentamos lá, assista lá o vídeo da lição de número 1, onde nós falamos que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era filho de fariseu e teve uma cultura, uma educação religiosa farisaica, que era a seita mais rigorosa do judaísmo. E que pendia ao fanatismo, né? E que isso fique muito claro, né? O fanatismo aqui o cegava para algo que estava sendo revelado, que era a pessoa de Cristo sendo cumprido aqui todo o Antigo Testamento, mas estavam, por serem fanáticos, estavam quase com os olhos vendados, né? E para nós entendermos o porquê Paulo perseguia, nós temos que entender esse lado religioso de Paulo. Porque Paulo ele era judeu, fariseu, e ele aprendeu o judaísmo de maneira correta. Dentro do que a religião oferecia. Exato. E nós vamos ver quando Paulo, lá no capítulo 26 de Atos, quando Paulo ele vai narrar no versículo 9, do capítulo 26 de Atos, versículo 9, Paulo vai dizer, na verdade a mim, Paulo dizendo, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, que eram os líderes do judaísmo da época, encerrei, ou seja, prendi muitos santos nas prisões, contra estes dava o meu voto quando eram apedrejados, os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Aí Paulo vai dizer no versículo, lá no versículo 4 e 5, Paulo vai explicar o porquê ele fazia isso. Por que ele perseguia? Por que ele tinha fúria contra os cristãos? Ele vai dizer, capítulo 26, versículo 4, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Judaísmo. Pois na verdade eu era conhecido deles todos, o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi como fariseu, ou seja, eu era um fariseu. Eu fui educado no fariseísmo aos pés de Gamaliel, conforme a seita mais severa da nossa religião. O que Paulo estava fazendo? Tudo que eu fiz foi motivado pela minha visão religiosa. Paulo perseguia os cristãos não porque Paulo era mau, mas porque Paulo pensava que perseguindo os cristãos ele estava defendendo o Deus de Israel. Ele pensava que ele perseguindo os cristãos ele estava eliminando uma seita que estava destruindo a teologia do Deus de Israel que ele servia, que era o Deus dos judeus. Então Paulo, em defesa da sua fé, em defesa do nome do Deus dos judeus, Paulo fazia isso de maneira ignorante, porque ele não ainda havia compreendido, os seus olhos ainda não haviam sido abertos, compreendido que Cristo era o Messias profetizado na Bíblia dos judeus. Então, até então, Paulo perseguia. Por que Paulo perseguia? Era porque não gostava dos cristãos, Sandra? O apóstolo Paulo via o cristianismo como uma ameaça ao judaísmo. Ele via o cristianismo como uma desconstrução do judaísmo. E isso tudo fazia com que ele então levantasse a bandeira da fé judaica, principalmente daqueles dos fariseus, e combatesse o cristianismo como ele combateu. Só que Paulo, aí nós entramos no tópico 2 da lição, que é a perseguição contra a igreja de Cristo.
Paulo não estava perseguindo o Estevão, quando Estevão é morto, que ele está lá assistindo, né? Paulo não está perseguindo homens e mulheres somente. O problema de Paulo não era com a pessoa de Estevão. Não era a pessoa. O problema de Paulo era o que eles estavam pregando. Então, para você, era a mensagem da igreja. A mensagem que falava sobre Cristo, né? Então, para você que pensa que estão me perseguindo, não, meu irmão, não estão te perseguindo, estão perseguindo a Cristo. É isso que Deus vai chamar Ananias e vai mandar Ananias falar para Paulo, porque Paulo não estava perseguindo os cristãos, Paulo estava perseguindo a Cristo. E isso Jesus deixou bem claro, né? Que todos aqueles que abraçarem a fé, que levantarem a bandeira do Evangelho, eles padecerão perseguição. E é muito bem claro isso que o professor Daniel, como assim eu pensava que Paulo perseguia porque ele não gostava dos cristãos? Não, Paulo não tinha nada contra Estevão quando Estevão foi apedrejado, a pessoa. Paulo tinha contra a mensagem, a pregação de Cristo que Estevão pregava. Era esta, vai ficar bem claro onde nós falamos, Atos 26, 9. Paulo dizendo, na verdade a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Lá no caminho de Damasco, o que Jesus vai falar para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a perseguição de Paulo era contra a doutrina do Cristo, Filho de Deus, do Jesus Salvador. Por quê? Paulo aprendeu no judaísmo, no farisaísmo, que para ele ser salvo, para ele ter comunhão com Deus, ele precisava cumprir e guardar rigorosamente a lei. Agora veio que mensagem, professor Daniel? A mensagem do Filho de Deus que morreu numa cruz, e agora não é mais na guarda das leis, é na fé naquilo que Jesus fez na cruz, pela graça, sem méritos humanos. E isso Paulo não conseguia entender. Como assim? Vocês estão dizendo que eu tenho que deixar a lei que eu aprendi na Torá, na Bíblia, de lado, para crer em alguém que morreu na cruz? E tanto Paulo, ou melhor, tanto Estevão, quanto Pedro e todos que foram levados a julgamentos, a dar explicação, eles foram levados por quê? Porque a mensagem deles era, isso eles vão defender quando estão diante do Sinédrio, né? Olha, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Messias. Isso tudo incomodava o apóstolo Paulo, Saulo, né, o perseguidor, em função de que eles estavam sendo acusados de terem matado o próprio Filho de Deus. Então eles achavam, Saulo achava isto um absurdo, por isso que eles perseguiam a igreja. Então que fique bem claro, Paulo não perseguia as pessoas só porque não gostava delas. Ele perseguia os membros da igreja por causa da mensagem, por causa de Cristo. Então a perseguição de Paulo era a pessoa de Cristo, a mensagem de Cristo e a obra de Cristo, porque Paulo ainda não havia entendido pela revelação do Espírito Santo que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras. É aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguição. E o que é viver piedosamente? É viver de acordo com o exemplo de Cristo. É imitar a vida de Cristo. É fazer as coisas que Cristo fazia. Ser um imitador de Cristo. Isso tudo incomoda, porque isso aí vai na contramão do que a sociedade está acostumada, do que as religiões estão acostumadas, do que o sistema está acostumado. E aí nós entramos no tópico 3, que vai falar justamente isto, né? Quando um sistema se volta contra a igreja. O que acontece? Eu me recordo de Mateus, capítulo 15. Os fariseus e os anciãos vão chegar para Jesus e vão dizer, vão acusar os discípulos de estarem comendo sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer, olha, bem falou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas. Vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, a religião judaica, ela tinha criado, os líderes, os anciãos, eles tinham criado um sistema de regras que passou a ser mais
respeitado do que a própria lei. A própria palavra de Deus. A própria lei. E tanto é que Jesus vai criticá-los dizendo, peraí, e o quinto mandamento que vocês estão passando por cima por causa da tradição do Corban? Ou seja, em alguns momentos, ou geralmente acontece isto, quando se cria muitas regras dentro de uma instituição religiosa, essas regras criadas por homens, vejam bem, eles vão dizer, os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos. E essa tradição, ela passou a ter peso maior do que a lei, do que a palavra de Deus. E isso tudo vai vir de encontro ao que fala o tópico 3, quando o sistema se volta contra a igreja. Ou seja, quando as regras, as doutrinas, né, criadas por homens, elas colocam isso como principal elemento de salvação e aí acabam perseguindo, Anderson, aquelas pessoas que guardam o evangelho, que entendem que a tradição é importante, claro que é, mas apenas para estética, para identificar um grupo, mas não contribui de forma alguma para o principal elemento, que é a salvação. É bem interessante o que o professor Denal está falando, que ele iniciou muito bem colocando no tópico 3 aqui, quando o sistema se volta contra a igreja, porque às vezes sistemas dentro da igreja se revoltam contra os cristãos. Olha o que eu estou dizendo. Sistemas dentro de denominações, melhor dizendo, não igreja, que a igreja é uma só, né? De denominações se revoltam contra os cristãos que estão naquela denominação. Porque é o que o professor Daniel disse, que dentro do cristianismo, a pessoa piedosa é a pessoa que ama Cristo Jesus, obedece às palavras de Jesus, vive a vontade de Jesus. O que essa pessoa faz? Ele canta para a glória de Jesus, ele prega a mensagem de Jesus, ele é um imitador de Jesus. Então ele não, o cristianismo dele não precisa de adornos, não precisa de guarda de sábado, não precisa de óleo ungido, não precisa de copo com água, não precisa de rosa ungida, não precisa de corredor de sal, não precisa de 7 sexta-feira, não precisa de culto de libertação, porque ele tem um Cristo. Cristo é o caminho. Jesus é a salvação. Jesus disse, sede meus imitadores. Paulo disse, sede meus imitadores, começou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu sou um cristão porque eu imito a Cristo. A minha mensagem é Jesus Cristo. E daí, quando o cristão é piedoso, que ele vive só Cristo, sistemas criados dentro de denominações perseguem cristão. Ah, mas tu não guarda o sábado. Ah, mas tu não vai botar o copo com água em cima do rádio, da TV. Ah, mas tu não sobe um monte, enterra óleo lá. Como se isso fosse, se tu não faz isso, tu não tá salvo. Se tu não bota o copo com água, tu não recebe a bênção. Se tu não guardar o sábado, tu tá no inferno. E às vezes, muitos estão como Paulo, porque não entendeu o mistério de Cristo. A obra perfeita, a eficácia da pessoa e da obra de Cristo, estão o que, professor Daniel? Se levantam, às vezes, nós sofremos isso, estão criticando aquele que está seguindo só Cristo, porque estão agarrados em doutrinas, tradições, costumes criados por homens, como diz o professor Daniel, que às vezes são úteis para decência, para o pudor, mas como Paulo disse, não tem poder nenhum contra a sensualidade, porque está aqui dentro no coração. Se Jesus, se o Espírito Santo não libertar aqui, irmão, não adianta. Então a obra de libertação isso está debaixo do poder do Evangelho e do Espírito Santo. Mas bons costumes são feitos com alegria por aqueles que são salvos por Cristo. Por aqueles que não são salvos, é só uma obra meritória para se achar mais santo que os outros, como Saulo, era Paulo. Paulo pensava que precisava perseguir, porque aqueles que estavam seguindo a Cristo estavam seguindo a mensagem errada. E hoje, dentro do cristianismo, tem muitos perseguindo cristãos verdadeiros porque estão agarrados só em Cristo. E o seu cristianismo não tem adornos, como nós falamos. Guarda de sábado e entre muitas outras coisas na sua vida. Quando Paulo vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os cristãos, vai perseguir por quê? Porque os judeus tinham a compreensão de que a salvação estava atrelada
aguarda a religiosidade, o exterior, a aparência. Por isso que os fariseus, os anciãos, os líderes religiosos andavam pelas praças, né, muito bem vestidos, tecidos de linho caríssimo, ostentando uma falsa religiosidade. Olhavam para o exterior e achavam, lá está um santo homem de Deus, pelo que estavam vendo. Mas Jesus vai criticar justamente isso. Lá em Marcos, quando ele vai dizer que o interior, que o que contamina o homem não é o que entra, o que está por fora, mas sim o que sai do É coração. o que está dentro. Porque no coração, Jesus vai dizer lá em Marcos 7, versículo 21, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem. Ou seja, Jesus está confrontando aqui justamente aquilo que Paulo defendia de forma severa, que era a salvação obtida por meio da religiosidade, sendo que o cristianismo estava apontando para uma salvação que mostrava a cruz, a obra de Cristo, que era loucura. Como é assim? Eu vou ser salvo pelo que aquele homem fez na cruz. Que era considerado maldito que morreu na cruz. E Paulo e o cristianismo estava mostrando que a salvação não é por práticas da religião. A salvação é pela graça. É uma obra de Cristo realizada no coração da pessoa. É uma transformação. E aí, Anderson, muda sentimentos, vontade, há uma mudança completa. Nós passamos agora a desejar as coisas de Deus. Então, santas, perfeito. Então, quando nós vemos que hoje em dia o sistema em que muitas igrejas estão inseridos acaba sendo motivos de disputa. É reformado contra pentecostal, é evangélico contra não sei o que, é calvinista contra arminiano contra calvinista. O que é isso? São blindagens, são sistemas que homens criaram e que só causa divisão, só causa perseguição. Pessoas levantando bandeiras esquecem que a nossa única bandeira a ser levantada é o do Evangelho de Cristo. E é o que Paulo não entendia, até o momento em que ele tem um encontro com Cristo, e aí essa venda que estava nos seus olhos vai cair e ele vai entender que realmente a salvação ela só pode ser adquirida por meio de Jesus Cristo e não por um fanatismo religioso, como infelizmente hoje muitas pessoas muitas estão denominações ensinam. Eu já cansei de ouvir isso, né? A fulaninha não corta cabelo, se cortou, perdeu a salvação, perdeu o sangue. Não usa calça, usa bermuda. Eu entendo perfeitamente que esses costumes são bons até para frear a questão da sensualidade. Mas lembrando, Anderson, que se a sensualidade não for tratada no coração, não adianta nada. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Não adianta Você nada. Pode mudar a roupa de uma pessoa, mas mudar a natureza é só o Espírito Santo que faz. É só Deus que faz, meu irmão. Então nós precisamos entender isso. O que nós aprendemos hoje então para você, professor de escola bíblica? Tópico 1. Paulo não perseguia a igreja porque ele era mau, porque ele era truculento. Paulo perseguia porque ele era judeu, fariseu, fanático. E as convicções teológicas dele, ele pensava que estava zelando pelo Deus de Israel. Paulo não perseguia porque ele não gostava das pessoas, dos cristãos. Paulo perseguia por causa da mensagem, por causa do Cristo. A perseguição de Paulo era pela doutrina, a pregação da salvação do Cristo crucificado, que confrontava os costumes e a lei que Paulo vivia. E o que nós vemos aqui?
que às vezes se levantam sistemas contra a igreja. Nós falamos contra a igreja aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que estão em Cristo em mais variadas denominações. E às vezes o sistema lá se levanta contra as pessoas, quando as pessoas dizem, não, meu irmão, o que me salva é Cristo. Não é a água ungida, não é o sábado, não é sei lá o quê, não é o uso e costume, é Cristo. E como nós falamos aqui, já com um plus para a aula, uma a mais, né? Você pode mudar as roupas de alguém, a aparência, mas o coração, o caráter, a natureza, é só Deus que pode fazer isso. E nós vamos ver na próxima lição de número 3, Deus, conversão, mudança de rumo, mudança de natureza. Deus fazendo isso em quem? No perseguidor, que era o apóstolo Paulo. Não esqueça de deixar seu like missionário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, divulgue nosso canal, nos ajude a alcançarmos o maior número de pessoas possível para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo canal ou o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Paulo perseguia a igreja? Quais eram os motivos? Será que era porque Paulo era um homem mau? Ou será porque... Ou será... Desculpa, não tem uma igreja. Não, desculpa, imagina. Onde os fariseus, os anciãos vão chegar para Jesus e vão dizer, Jesus, os teus discípulos lavam sem comer as mãos. E Jesus então vai repreender ele dizendo, olha... Lavam as mãos, comem sem lavar as mãos. Comem sem lavar as mãos. Ele disse, lavam as mãos sem comer. Você disse, lavam sem comer as mãos. Ai, credo. Os canibais. Assine ou ative o sininho de notificação, divulgue nosso canal, nos ajude a nós alcançarmos o maior número de pessoas possível para a glória do nome do Senhor Jesus.